vai ocorrer o fenômeno da crucificação, da morte, sepultamento, a ressurreição, que é o grande mistério do Gólgota, e após 50 dias ocorre, após a ascensão de Cristo ao céu, ocorre a Pentecostes, que é um fenômeno em que a descida do Espírito Santo sob a forma de pomba permite que nessas línguas de fogo eles falam linguagem muito própria, ou seja, o salto de consciência que os discípulos recebem da compreensão do que foi ter vivido ao lado de Cristo encarnado só se dá mesmo em Pentecostes. E o fenômeno do Pentecostes para a história do cristianismo é uma divisão, porque os 12 não ficaram mais juntos, eles se separaram. Então, uma corrente vai ser a corrente de Pedro, porque ele vai para a Península Itália e tem toda uma história, claro, que vai se desdobrar na versão política e econômica que se torna catolicismo, que a gente conhece pela história do Brasil, provavelmente pelas influências dos nossos amigos e familiares. Uma outra corrente, que não é a católica, ela vai se dar por Felipe, ela vai se dar por Paulo, que foram para a Grécia e subiram pelo lado oriental da Europa e fundaram uma segunda corrente muito forte, não muito conhecida no Brasil, que é a ortodoxa. É outra linha, é uma outra corrente cristã, que oriunda diretamente ainda dos discípulos. E existe uma terceira, José de Arimateia, Maria Madalena, que subiu pela Espanha, França, para parar na Inglaterra, e que a diferença entre essa terceira aqui, que é da qual obviamente nós estamos tratando, essa terceira aqui, que é a corrente esotérica, ela não possui rastros institucionais. Cadê a igreja esotérica? Você vai lá, procura, você não acha. Você pode encontrar, das duas, da ortodoxa e da católica, você vai encontrar a instituição física. Você tem como visitar uma igreja do século VIII, então está lá, ela está em pé até hoje, outra coisa parecida, então ruínas dela, e por aí vai. Você vai lá para Istambul, foi lá que se estabeleceu primeiramente o centro, aliás, até hoje ainda o centro da igreja ortodoxa, ainda é em Istambul, porque era a antiga Constantinopla. Então, um império, se você pensar a história. Nós aqui no Brasil é que conhecemos muito pouco. Essas três estão conectadas diretamente ao fluxo original do cristianismo, ou seja, oriundas de quem conviveu ao lado com o Cristo encarnado. Somente na modernidade vai derivar do catolicismo uma outra que vai se desviar, que é a reforma do Lutero. Porque ele vai, então, a partir que deu origem a um movimento evangélico. Que é, qual foi a questão de Lutero? Nós só vamos acreditar nos baseando na nossa interpretação dos evangelhos. Essa é a ideia primordial da reforma protestante. Chega dos padres dizendo para mim o que eu devo fazer. Não. Você, como indivíduo, lê, interpreta, baseando-se nos evangelhos. Por isso, o nome corrente evangélica. Claro, aí isso daqui, hoje em dia, vai virar um monte de corrente evangélica. Põe corrente nisso. Isso aqui virou uma ramificação enorme. Também. Tá? Bem isso, virou um negócio assim gigantesco, da qual a história do Brasil também está permeada. E existe uma outra corrente que também só surgiu na modernidade, que é a do Kardec. Mas essas todas são novas, são modernas, né? Que é o Espiritismo e a corrente evangélica. De Kardec... O Espiritismo. Não, mas foi também da católica ou não? Aí, na verdade, a dele um pouco... Na verdade, onde ele vai estudar o cristianismo? Daqui, né? Daqui. É dessa corrente que ele puxa. Católica. A fonte dele, a referência dele é essa. Claro, aí ele transforma. Mas é daqui também. Então, eu estou fazendo uma árvore invertida aqui, né? Como se fosse uma árvore, né? De cima para baixo.
ou raízes, então, então são ramificações diferentes. Bom. Um comentário sobre isso. É interessante, né, que o Kardec ele traz uma visão mais espiritualista ou espiritual em relação à católica, mas você reconhece a fonte claramente, por exemplo, assim, a forma de ver a riqueza, né? E aí ele até intensifica, porque daí ele coloca todas as questões espirituais e tal. E ele é bem direto naquilo, como chama o nome dele? O Evangelho sobre o Espiritismo? Acho que é o Evangelho. Segundo Kardec, não é? É. Segundo Kardec. Né? Segundo o Espiritismo, o nome do livro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, claro, não vou me delongar, mas se a gente pega, tem outros, por exemplo, isso, né? Em vários aspectos, e é muito interessante pensar, né? Que é a raiz do pensamento é bem católico. Né? Mas os evangelhos não estavam em todos? Ou só o católico que se baseou nos Não, evangelhos? inclusive todo mundo lida com os evangelhos. A diferença é que em quem eu vou me basear? Você está perguntando por causa da corrente evangélica, é isso? Por causa da reforma? Não, todo mundo usa os evangelhos, todo mundo. Todas essas As três, todas as correntes usam os evangelhos. Então eu não consigo ver, nesse caso, essa questão do Kardec estar do lado esquerdo. Por que do lado esquerdo? Ah, não, tudo bem. Por que ele está aqui na corrente de Pedro? Porque quando ele foi abordar o cristianismo, a fonte dele foi a corrente católica. Ele é francês, né? É isso, a corrente francesa católica. Ou seja, os livros que ele leu, a fonte de formação dele como pessoa e a base cultural na qual ele trabalhou era a corrente católica. Inclusive, vamos dizer, tem muitos que estudaram o grego. Inclusive a própria tradução e versão católica da Bíblia. Não, porque tem outras, né? Sim. O ortodoxo, por exemplo, é o evangelho, mas eu acho que é uma tradução diferente. Sim. Eu não conheço muito da questão da igreja ortodoxa, mas algo me chama muita atenção. Primordial para eles é a questão de Sofia e Micael. Muito forte. Tanto que o nome que foi a maior catedral de todos os tempos, na época da Idade Média, fica em Istambul. O nome dela é Santa Sofia. Santa Sofia. Que foi dominada pelos muçulmanos mais tarde. Então, hoje é um museu, não é mais um lugar religioso. Estive lá no passado. E, na verdade, os mistérios de Micael estão ali dentro. E tem uma grande diferença, isso eu posso lhes dizer, qual é a diferença na representação do Cristo entre a corrente católica e a ortodoxa? Normalmente, na católica, é o Cristo sofredor. É o homem que sofreu a opressão política. Então, mostra-se um Cristo penando. Com dor, isso. Na corrente católica é essa. Na ortodoxa, chama-se o Cristo Pantocrator. Cristo Pantocrator. Na ortodoxa. Cristo Pantocrator. Triunfante. O que triunfou sobre a morte, o que triunfou sobre o sofrimento. Na verdade, é um Cristo resplandecente. Não há dor, há luz. Na luz, exatamente. As representações, se você entrar no Google, pega assim, Santa Sofia, Istambul, mosaicos, são tudo em mosaico. O Cristo está resplandecendo. É ressurreto. É o ressurreto, exatamente. É o Cristo Pantocrator, é o que venceu. Agora, o catolicismo, antes do jesuitismo, já era esse. No catolicismo ocidental, já era esse sofrimento? Já era. Se você for olhar, Porque com isso. É o que pena. o jesuitismo Isso, incorpora totalmente isso aí. é bem essa É interessante quando você fala do Micael, né? Porque está Na ortodoxa. Isso, porque é isso mesmo, né? Essa liberdade para um agir diário que ele precisava se resguardar em um outro. Em outra esfera. Isso. Existe esse, né? Mas assim, precisa ir, né? Para que as coisas possam ficar conscientes. Isso. Para que a escolha possa vir, né? Uhum. Não posso continuar na luta. Ótimo. Então, o cristianismo mais difícil de estudar é o que nós estamos estudando. A abordagem de ontem, que vai ser de hoje também. É o mais difícil.
Porque você não encontra muito livro ou fontes seguras, você não encontra uma instituição onde você vai lá e vai conversa com pessoas diretamente, quer dizer, é a corrente mais enigmática. Tanto que nós fizemos todo aquele percurso com a era dos arqueus ontem, para ver o quão esse cristianismo que é esotérico, ele vem se metamorfoseando ao longo de milênios já. E continua. Bom, nós temos uns desafios que é, no nosso tempo hábil, esse tempo objetivo e cronometrado, dentro do Deus Cronos, colocar tudo aquilo que é o caminho da pesquisa. Mas esse aqui é bom para visualizar, foi bom começar por aqui. Então, Christopher Dawkins para tocar e o terceiro? Não tem um terceiro. Não, eu só quis mostrar que na ortodoxa trabalha-se com uma imagem do triunfante. Ok. Tá? Bom, nós demos início à questão dos templários, não terminamos. Ué, o que não está? Foi. Lidamos com a ideia do grau. Isso, depois do mapa é nessa sequência. Então, essa ideia do grau como esse grande mistério na vida individual de cada um de nós, que é a busca de como eu realizo numa vida que tem o seu plano material, o seu plano efêmero, aquilo que em cada um de nós é a nossa força eterna. Só que isso é mistério, porque a gente não resolve de uma maneira direta isso. Eu havia adiantado que eu vou falar um pouco sobre os processos iniciáticos dos templários. Sim, mas isso não deixa evidente para nós o segredo do grau, porque ele se transforma, e aonde mais nós vamos encontrar? Na verdade, é num livro chamado Parsifal, do Eschenbach. E lá a linguagem é uma linguagem toda simbólica. Você lê aquele livro, e ele não está revelado de forma direta a questão do grau. Não está. Para a gente entender racionalmente o que eu acabei de dizer, é essa conjunção entre o divino e o material em cada um de nós. Agora, como é que cada um de nós vai resolver isso? Ao longo de uma vida, ao longo de uma biografia, ao longo de encarnações, é o nosso grande ponto enigmático. Pois bem, mas, para a época, vamos lembrar que os templários são da Idade Média, eles não são seres humanos modernos. Nós somos da modernidade, eles não. E eles estavam num papel de uma transição, que é o maior destaque de Steiner. Qual foi a função espiritual dos templários? Numa frase: transformar a luta externa em luta interna. Se você registrou e conservou isso, você está na essência da questão da missão dos templários. A missão esotérica e não exotérica. Ponto. Esse é o ponto principal. Ok. Vamos desdobrar detalhes que ontem não deu para falar. Bom, Steiner vai mencionar o que nesse ciclo de palestras a respeito dos templários? Que o grau de consciência deles era muito alto, sabendo que, inclusive, hoje o nosso modo de reprodução, ele não vai durar sempre dessa maneira. Até porque na ciência oculta tem toda a questão da androgenia. A humanidade não foi separada no passado em gêneros. Na verdade, era uma humanidade autofecundante. E quem veio primeiro foi a mulher. Era a mulher que se autofecundava. Era essa a reprodução andrógena na ciência oculta, bem lá atrás. Essa separação criou uma nova maneira de se reproduzir, que até hoje ainda vai durar muito tempo, mas ela não é eterna. E o que ele está antecipando? É que a futura modo de reprodução, ele já não vai ser pelo corpo físico, e ele vai se dar, e aí ele usa o exemplo das plantas, o Steiner vai usar o exemplo das plantas. O que é uma planta? Ela se dirige de modo casto, sem desejo, para a luz. E o que fecunda, claro que vamos falar polinização, mas isso é a parte material. Vem uma abelha, vem um inseto, vem uma borboleta, claro, a parte material. Mas o que ele vai mencionar é os raios do sol. Então tem toda uma potência de raios do sol. Inclusive, Steiner, nesse momento das palestras, ele não tem melindre em comparar de modo fálico os raios do sol. Ele usa a imagem do raio do sol como o elemento fálico fecundante da flor.
Só que o elemento do segredo do futuro da reprodução humana está numa reprodução sem o desejo. A nossa atual ainda é pelo desejo. Então, o que ele está querendo dizer? Que a tal luta interna dos templários, que luta é essa? Para que nós tenhamos uma relação com o mundo, com as coisas, com a natureza, de modo tal que nós temos uma luta de dama e luta de cavaleiro, que é a superação do âmbito dos desejos. A nossa reprodução futura, ela não se dará mais em criar seres a nível físico. E aí o órgão reprodutor do futuro é a laringe. Isso é a parte também que está na ciência oculta, que é um desdobramento da humanidade muito lá na frente. Está conectado ao uso da palavra. Ô, Jonas, Oi. a laringe não está finalizada como órgão. Na ciência, na fisiologia mesmo, na medicina, ela não é um órgão terminado. A laringe. Ou seja, ela ainda está em processo. Muito bom, obrigado, Milene. Então, e olha o paralelo que ele faz, não é a ideia do grau, o cálice da planta. Ele faz um paralelo aqui na imagem do cálice da planta, porque o grau também tem a imagem do cálice. Então, na verdade, a tal ideia de que em cada um de nós podemos encontrar um caminho onde conflua o que é espiritual e eterno em nós, numa vida efêmera e material, é a possibilidade de descobrirmos um caminho de vida em que nós espiritualmente nos fecundemos, ou seja, que dentro desse cálice nós recebamos esse raio do Espírito, o raio da luz, o raio da nossa própria luz. Então, vocês podem perceber, eu estou falando uma linguagem simbólica aqui, e também linguagem do nosso futuro. Eles tinham também consciência de que eles eram um estágio preparatório do futuro, ou seja, eles sabiam que eles não durariam. Eles estavam preparados para o seu próprio fim, que a função deles era aqui, preparar as várias seitas ou várias correntes para aquilo que viria na sequência. Quinta época corresponde à modernidade. Então, na verdade, o cristianismo surge na quarta, mas evolui na nossa e vai evoluir na sexta. Então, quer dizer, a função deles é fazer com que as formas antigas, eles já foram herdeiros de forma, é a palestra de ontem, forma e vida. O problema é o seguinte, a forma não pode se sustentar durante muito tempo, porque se ela ficar demasiadamente longa, ela atrofia a possibilidade da vida. Ela não permite que a vida se expresse, porque ela enrijece a necessidade de, hoje, transformação. Então, eles tinham noção de que eles estavam como intermediários para o futuro. Eles não eram propriamente dito o futuro, mas estavam preparando. É só a gente imaginar, ainda de ontem à noite, aquela aula, no momento da aula que eu falei, se derramou pela Europa a luta pela vida interna, a luta para nós cuidarmos do mundo interior. Então, sob a regência do arqueu Rafael, se deu a tal necessidade de uma cura da humanidade. Por quê? Porque se o princípio único e exclusivo da luta externa tivesse permanecido, a humanidade não teria realizado salto. O problema é o seguinte, assim como eu fiz aquele paralelo entre o princípio masculino e feminino, que tem a questão daquilo que aparece externamente e aquilo que se desenvolve internamente, o nosso grande dilema é o seguinte, não é possível medir o quão corresponde e vai irradiar lá fora, no mundo externo, tudo que a gente realiza com esforço aqui dentro. Porque o esforço dentro, a luta interna, ela é qualitativa. E a gente não tem um parâmetro palpável e de criterioso, de imediato, de reconhecer lá fora o valor da luta interna. Então, o que prepondera ainda hoje? O discurso mais persuasivo que tem, principalmente para cooptar a juventude, e eu digo isso no ramo da educação, que é a universidade, o que é mais apelativo hoje é chamar o jovem ainda para uma luta externa. Porque ela é aparente, ela é concreta, todo mundo vê, todo mundo fala dela. E não se fala da luta interna.
traduzir essa ideia do Steiner da luta interna, que é devida aqui nos Templários, como é que ele traduziu isso lá na pedagogia Waldorf? Autoeducação. Pegue livros de vários pedagogos, dos famosos e dos menos famosos, e pergunte quem dos pedagogos correntes e famosos, quem deles trabalha com autoeducação? Com a luta interna da transformação do mundo interno? Nenhum. Então nós estamos no século XXI, falando de uma corrente que viveu no século XII, XIII. Então se pensar, esse troço aqui está ultrapassado, né? Está ultrapassado? Ainda não chegou. Nem chegou no século XXI. Exatamente. Senão a gente pensa, troço antigo, a gente já sabe. Talvez, porque para nós, para quem já tem afinidade com o mundo antroposófico, estou falando de todos nós aqui, senão nós não estaremos aqui. É porque você não se ofendeu com essa história da luta interna. Alguém disse, não talvez com essa linguagem, disse de outra maneira, falou com outra palavra, mas você identificou o valor que tem para você, esse esforço interno que você realiza para transformar a sua existência. Nós somos, esse legado é um legado templário, na parte esotérica e não exotérica. No entanto, nós não podemos atribuir isso como se fosse agora uma coisa comum, que estivesse sendo representada por qualquer intelectual, por qualquer cientista, por alguém famoso aí que representa a sociologia, a filosofia, a psicologia, a pedagogia, falem o que vocês quiserem. Ainda no século XXI, eu lhes garanto, é raro pegar algum autor, alguma corrente de filosofia, psicologia, etc., que numa universidade olha para um jovem, veja, terceiro setênio, pessoal, o público de uma universidade, terceiro setênio, entre 17 e 21 anos de idade, a maioria, o bojo está ali. Quase não se fala no fenômeno autoeducação, que é uma linguagem. Autoeducação é uma palavra moderna, atual, contemporânea, para definir o que está sendo colocado aqui como ideal templário. A iniciação templária. Steiner vai revelar o que eles faziam na parte oculta, só dentro dos processos e ritos iniciáticos. E tem uma coisa esquisita aqui. E na verdade, ele tinha duas coisas. Primeiro, ele anunciava, dentro das escolas templárias, que o futuro dependerá do João Aquário. É a era da Era de Aquário. Ou seja, que existe um João Aquário que virá ao mundo no futuro, ele testemunhará o antigo João, anunciará o Cristo de uma outra maneira, de maneira metamorfoseada, e renovará o tempo quando Cristo voltar a falar à humanidade. E os templários sabiam que as almas não estavam prontas para isso. Ou seja, na Era de Aquário teremos uma nova anunciação de uma outra maneira, de uma outra forma, para entendermos o fenômeno do Cristo. É cedo ainda, mas é uma anunciação do futuro. E essa consciência estava dentro da parte oculta das escolas templárias. Agora, o elemento polêmico está aqui, pessoal. Isso aqui é super polêmico. Porque o processo, isso aqui foi mal usado. Para se tornar um templário, a pessoa tinha que aprender a negar a cruz. Aí você pensa assim, posso maluco? Afinal, nós somos uma corrente do cristianismo? Você tem que aprender, para ser um templário, você precisa aprender a ser um Pedro. E tu me negarás 3 vezes. Até a questão do passado. Né? Oi? Não, tem conectado ao canto do galo, né? Isso. Antes que o galo cante 3 vezes. Isso. Até o terceiro canto do galo você me negará 3 vezes. Né? Então Pedro negou 3 vezes. Isso é muito interessante. Porque ele é representante de qual corrente? Aquele que negou 3 vezes? Exatamente. Olha só. Aquele que negou 3 vezes. Tem alguma coisa aqui. Mas olha que esquisito. Os templários tinham que aprender a negar? Sim. Que negações? Porque aqui. Primeiro você se torna um Pedro, a rocha, que negou o Senhor. Qual é o problema? A primeira negação. Eu acredito que eu sou o corpo astral. É a primeira negação do meu eu divino. Eu me identifico com o corpo etérico. É a segunda negação do eu divino. Terceira negação, eu me identifico com o corpo físico. Negação do eu divino, pela terceira vez. Que negações são essas?
É a identificação. Se eu tenho certeza que eu sou o meu corpo, e o meu eu é esse corpo, eu vou lutar com todas as minhas forças para que ele se conserve ao longo do tempo, apesar da lei da morte e a lei da decadência etérica, que cada corpo vai ter, e da proximidade da morte. Se nós olharmos o que significa hoje, na atual conjuntura dos selfies, da necessidade de eu conservar algo que eu vou deixar de ser, de eu registrar, isso está emblemático. Hoje tem muita gente com muita dificuldade de lidar com o corpo, porque o corpo envelhece, o corpo perde força, o corpo perde a sua forma antiga, ele perde a sua vai perder. E isso é um dilema, por causa do problema da identificação. Mas eu não sou o meu corpo, o eu não é o corpo físico, ele usa como instrumento. Então essa negação, por quê? Você está dizendo simbolicamente, é como se nega o Cristo, porque o que é importante nele é o elemento divino espiritual, não é o corpo, nem o etérico, nem o astral. Exatamente. Nesse sentido. Isso, e em relação a nós também, um problema de identidade. Se eu me apego ao que está aqui hoje, eu vou ter problema. Se eu me identifico com isso. Porque isso aqui não perdura. O que me vincula ao Cristo é o eterno, e não o efêmero, o transitório. O etérico é transitório. A tua vitalidade de 30 não está aqui, se você tem 40, 50, 60. Você não tem mais a mesma vitalidade. Tua força astral de paixão, quando você tinha 15 anos, 25 anos, ela não está mais aqui. Agora, o que te move é outro processo. Você não pode se identificar com aquela força antiga, que nem era tua, na verdade. Não era do seu eu, era do seu corpo astral. O problema é o seguinte, pessoal. Tem uma coisa, como é que a gente entende isso nos templários? Eles não eram seres humanos modernos. Eles eram da Idade Média. Qual é o problema da Idade Média? O treinamento não é o treinamento da dúvida. É o treinamento o tempo todo da obediência e da crença. O ser humano medievo era um ser humano cuja ideia de bem, cuja ideia de eu sou um ser moral, eu obedeço, eu creio. Então eles precisavam inverter e se antecipar, porque eles precisavam primeiro antecipar algo do futuro, que é algo do ser humano moderno. Negar, duvidar. Toda a evolução do método científico materialista é baseada na dúvida. É o tempo todo colocando dúvida. Nós aprendemos a duvidar. A gente já duvida demais. Agora a nossa dificuldade é acreditar. Agora inverteu. Oi? Cogitando sum. Isso. Esse entendimento. Cogitando sum, na verdade eu penso, mas eu penso assim, duvidando da realidade, eu duvido dos meus sentidos. E, só para lembrar aí, uma coisa que a gente fala muito na pedagogia válida. A criança só vai dizer eu próximo de completar 3 anos de idade. Mas para ela falar eu, ela tem que aprender uma palavra antes. Não. E aí ela usa essa palavra e ela aprende essa palavra. Não. Ela começa a usar e treinar um monte. Não. Quando ela aprende o poder do não, ela não diz eu antes para depois dizer não. É a primeira, nossa, que prazer que dá. Ela desmancha a mãe, ela desmancha o pai. Nossa, ela já não. E aí quando desmancha nós adultos, ela fala, nossa, cara, eu falo uma coisinha, não. E assim, tem um impacto social essa palavra. E isso dá prazer na criança. Então, ela não entende ainda como processo, mas ela começa a usar. Mas, na verdade, é um fenômeno psíquico. Ela não se mistura mais ao seu ambiente e esse não é uma separação. Então, todos nós, na nossa evolução espiritual, é que nós já fazemos isso um pouco que os templários precisavam aprender a fazer. Negar. Aprender a negar. Também é caminho evolutivo de um eu. Aprender a dizer não. Se você não sabe dizer não, pense isso na sua biografia. Você pode ser arrastado para lugares que não são os seus. Mal é o bem no lugar errado. A aula de ontem. Se o seu eu não sabe falar não, tem coisa aí. Não. Eita! Fichas caem. Isso, sabe? Fichas caem. Pensa, não. É isso. Pessoas se mexendo nas cadeiras. Porque dói. Dói você dizer não. E dói para o outro, dói para você, dói para a pessoa que você disse não. Você corta. Não mexe no sentido. Não tem, o cara pode dizer não, mas sem mexer no sentido. Esqueça. Vai mexer no seu. No teu e para quem você disse não também. Oi? Não pode ter um jeitinho. Um jeitinho?
brasileiro, um jeitinho brasileiro. Talvez. Ó, você vai? Talvez. É igual a questão de ter uma parte, né? Você garante 50% do amor. Então aí você já reservou uma parte. Quando você se coloca sem um lado e outro, você não garante nada. E essa busca, é o não que você está trazendo, né? Então, fiquei só com essa imagem, assim, a gente busca muito esse ser acolhido, e aí, então deixa eu garantir aqui, pelo menos, pode ser que eu não ganhe aqui. E aí eu garanti uma parte desse meu corpo astral, e aí isso me conforta. Né? Mas não me libera. Mas é o primeiro processo de individuação, né? Isso, porque está conectado. Aprender a dizer não faz parte do nosso processo de separar. Então o ser humano medieval não sabia se separar. Ele era ainda muita conexão, pessoal. Nós é que estamos em outra. Mas eles precisavam aprender. Então eles tinham que entrar num ritmo de iniciação. Então, por um acaso, a gente vai fazer um curso agora que estuda um período que é a tarde da antiguidade, que é um pouco antes do medieval. E o monge beneditino que vai nos guiar, ele fala que o Pedro ele disse não a 3 perguntas distintas. Então, uma, você é como ele? Também ligado ao corpo físico. Mas ele entende que ele é católico, ele não fala de corpo etérico. O segundo é, não era você que fazia como eles? Aí ele diz, não. E o terceiro, que é, não era você que acreditava neles? Então, é o corpo astral. Então, são 3 perguntas distintas que foram feitas para Pedro. E isso antes de todos os símbolos serem sequestrados pelo medieval, isso era visto como um momento de reflexão de Pedro. Quando pergunto, você não era igual a eles? Eu falo, não era igual. Mas você não fazia igual? Não fazia igual. Mas você não acreditava igual? Não acreditava igual. Na tarde da antiguidade, quando você vai estudar, isso não é visto como um processo de negação do Cristo, é um processo de reflexão. Porque ainda está ligado ao Roma antigo. Muito antigo, modo muito antigo ainda. Ok? Não, então, e que não é visto como essa coisa castradora que a gente vê depois, que a corrente católica sequestra e leva isso como não, ele só negou. Não, ele não só negou. Ele refletiu. Porque no final ele fala que é a mesma coisa, você pega o exemplo aí dos próprios templários do céu, porque na verdade o Cristo, ele no final deixa bem claro que ele não chama eles de seguidores, mas de amigos, né? E aí é assim que eu entendo isso. Mas você não faz igualzinho, copiar? Não. Você não... Porque aí tem uma outra conotação, né? Nossa, eu estou olhando aqui para o relógio, o tempo do cronômetro ele está sendo sugado por uma realidade que eu não sei qual é. Eu preciso encaminhar porque eu tenho mais, tá? Não é nem cortar vocês nem coisa nenhuma. Estou adorando, mas assim, eu levei um susto na hora que eu olhei para o relógio. Havia uma grande conexão no conhecimento templário que existe uma correlação entre a Arca de Noé, o Templo de Salomão e o corpo humano. Ou seja, o que se sabia eles beberam lá na fonte do Oriente, eles foram para Jerusalém. O que era o Templo de Salomão? Matematicamente e geometricamente, uma construção humana, mas baseada em medidas do corpo humano e do cosmos. Então não era um templo qualquer. Simplesmente bota uma coluna ali, bota aqui, atravessa e coloca o telhado lá em cima e acabou. Não. Toda a proporção matemática do Templo de Salomão tem uma conexão com o corpo humano e com o cosmos. Não consegui descobrir exatamente o segredo dessa proporção matemática, porque não achei. Achei o Steiner colocando números, mas não explicando. E no caminho entre a madeira da árvore do paraíso, a madeira da haste de Moisés, a madeira para a coluna no Templo de Salomão e a madeira da cruz no Gólgota. Que coisa. Eu vou dizer, é a mesma madeira. Opa, a mesma madeira. Agora vamos pensar o seguinte, claro, não no sentido literal da palavra, como você pega a madeira, vai lá e ela vai atravessando o tempo. É linguagem simbólica. O que é a madeira? A gente vai ver, corta uma árvore, pega aqui, eu trago um tronco. O que é esse pedaço de tronco que estaria na minha mão nesse momento? Que foi tirado ali na natureza. A forma resultante da vida da madeira, da planta. Ótimo. O que é a vida da planta? Mineral, Os 4 elementos. Você consegue explicar aquela planta sem a luz e o calor e o fogo do céu, do celeste? Não.
Sem o ar? Sem a água? Sem o elemento terra, que eu quero dizer, todas as substâncias? Então, quando a gente fala madeira, é uma linguagem simbólica, pessoal. Poder de síntese dos 4 elementos. Literalmente, não tem um pedaço de madeira nessa realidade que não seja a síntese. Aqui, isso aqui é a síntese. Aqui tem fogo cósmico. Você não consegue explicar isso aí sem o sol, sem o ar que deu vida às plantas, sem a água que deu seiva e sem toda a substancialidade que eu vou chamar de elemento terra. Os 4 estão aqui. A madeira é a síntese dos 4 elementos. A haste de Moisés, para quem não lembra, Moisés teve o problema infestou de serpentes. O povo hebreu começou a ser picado e começou a morrer por causa das serpentes. E aí ele vai fazer um processo onde ele ergue uma haste. A serpente circula essa haste, então ela muda o seu padrão, ela deixa de ser horizontal, ela inverte a sua lei, ela se torna vertical. E a cura era, para o povo hebreu, quem olhasse para a haste de Moisés, obtinha cura. Esse é o grande segredo da haste de Moisés, que vai lembrar o símbolo dos médicos mais tarde. O bastão de mercúrio. Ok? Tem uma correlação de cura aqui, porque você inverte o princípio da serpente. A serpente é o símbolo dos nossos desejos, é o símbolo da parte oculta do nosso corpo astral, que é aquilo que é a nossa sagacidade, aquilo que é a nossa cobiça, aquilo que é o nosso desejo. Ela normalmente, na natureza, ela está na horizontal, se arrastando na matéria. Quando você supera o princípio, é símbolo de transcendência, porque a serpente não está na vertical. A verticalidade dela é uma inversão do princípio normal dela. Opa, toda cura, olha a simbologia. Toda cura é uma transcendência do princípio subjacente, do princípio tem imanência e transcendência. O princípio imanente da serpente é se arrastar e viver das impressões sensoriais. O princípio transcendente é a verticalidade, porque ela não é um símbolo normal para ela. E isso está no bastão de Moisés, que vai ser antecipado lá na frente. Vai aparecer isso em João. Que o olhar para o Cristo em pé na haste tem o mesmo poder de cura que é o bastão de Moisés. Olhar para o Cristo crucificado em pé numa madeira, numa haste, numa cruz, tem o mesmo poder de cura. Então por isso que a gente usa crucifixos, porque ele tem em nós um efeito de cura, assim como a haste de Moisés. Mas tem uma conexão aqui, né, pessoal? O que mantém em pé o templo de Salomão é a mesma madeira. Muita coisa que tem aqui. Eu preciso, sorry. Não tem como não falar. Como vocês vão receber os slides, vocês podem anotar mais tarde, coisa parecida. Os templários começaram a trabalhar o mistério do pentagrama. Porque o que importa para Steiner, ele vai dizer, o grande valor do templo está no interior, dentro. Montamos um pentágono aqui. Né? O que era venerado nesse centro? O feminino. Os templários veneravam Sofia, veneravam o feminino dentro do templo. Por que estrela de 5 pontas? Porque a humanidade estava fazendo uma passagem do quadrado para o pentagrama. Nós já saímos do quadrado para o pentagrama. O que é isso? Corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu, quadrimembrado. O que é o pentamembrado? É que além de um eu, nós temos um eu superior. O que ele está chamando de eu aqui é o ego, aquilo que se reflete em nós como imagem. Mas nós não somos aquilo que se reduz em nós como imagem. É muito fácil você formar a sua imagem. Existe manas, que é o Geist Selbst, o si mesmo espiritual, que na antroposofia é traduzido identidade espiritual, acho que é o mais comum. Ok? Vamos lembrar, né? Corpo físico, corpo etérico, corpo astral, alma da sensação, alma da razão, alma da consciência, identidade espiritual, espírito vital, homem e espírito. 9.
A nossa atual era é uma era de desenvolver o quinto princípio, para o qual o templo deve ser construído. Em duplo sentido. Templo como esse corpo que nos abriga é o nosso templo. E nós temos que preparar a vida no corpo etérico, no corpo físico, no corpo astral, para abrigar um princípio que nos é, a cada um de nós, superior, o eu superior, mas templo também, templo sociedade. Que forma social é essa de formarmos um templo, que é um modo de nós nos relacionarmos, que corresponda à liberdade para cada indivíduo de desenvolver o seu eu superior. Então tem um templo aqui e um templo fora. Então, o homem, o pentagrama estava na entrada do templo de Salomão. Por que eu estou dando destaque a isso? Quem vai absorver isso aqui são os maçons. Ok? E eu vou precisar ir para frente para chegar aqui, pessoal. Porque eu consigo entrar nos maçons, senão eu não consigo entrar. Eu mostrei o símbolo antigo do grau, que foi a estrela de Davi. Mas ela pertence à época de Samael, lá atrás, na época da construção do 1000 anos antes de Cristo, do Templo de Salomão. Nós não estamos mais nessa época. Os templários renovaram o símbolo do grau. E não é mais a estrela de Davi, vou mostrar qual é. E qual é o sentido dela. Vamos lembrar de o triângulo invertido, atuação divina, o triângulo com a base para baixo, atuação humana. A conjunção surge a estrela de Davi. Ok. O triângulo da atuação, eles vão repetir, vão pegar o mesmo princípio, só que o triângulo da atuação humana, ao nosso, o que eu entrego? Eu entrego realidades que são terrenas e efêmeras. Isso aqui não dura muito, meu corpo etérico também não. Boa parte do que vive no meu astral, aqui como representação, sentimento, pensamento, desejo, é dessa encarnação, gente, não é eterno. Vai durar para sempre. Maravilha? Vamos em frente. Existe uma outra triangulação que eles ampliaram. Somos nós. Alma da sensação, alma da razão e alma da consciência. Nós não somos apenas podem lembrar, nós somos muito mais do que isso. Eu coloquei aqui si mesmo espiritual, mas é a identidade espiritual. Geist selbst. Espírito vital, homem e espírito. O triângulo de cima, a Trindade. O dia que nós confluirmos o que nós no futuro seremos, nós não somos ainda totalmente si mesmo espiritual nem homem e espírito. Estamos desenvolvendo. Conflui com a nossa herança. Se a gente lê a teosofia, corpo, alma e espírito, a alma é responsável para transmitir o passado ao espírito. Na verdade, o símbolo dos templários, ele une o Cristo no centro para fazer a síntese dos 4 triângulos. E aí a gente chega. Você não falou que era o quarto triângulo? Falei, Trindade, Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Por que vermelho? Não. Eu diria por causa do sangue. Porque o elemento que nos vincula ao mundo espiritual é o sangue. Vamos só lembrar. Corpo físico, representado no sistema ósseo. Corpo etérico, representado no sistema glandular. Corpo astral, representado no sistema nervoso. Eu, representado no sistema sanguíneo. Por causa da questão do sangue. Eterização do sangue. Na verdade, a grande questão para nós nos lidarmos com a dimensão daquilo que é Cristo etérico está vinculado em nós ao que significa eterização do sangue. Então eu queria pelo menos chegar aqui porque as naus que um dia atracaram pela primeira vez no Brasil carregavam esse símbolo. Foi aquilo que eu falei ontem. O que eu estou dizendo tem muita vinculação com a história do Brasil. Eu só queria mostrar isso aqui. Da onde que vem isso aqui? Isso aqui não é um nada. São 4 triângulos. E aí eles se confluem com uma força central. 12, exatamente. 9 do humano, 3 do divino. Das hierarquias. Eu preciso ir em frente, pessoal. Por causa do meu tempo. Não, vai. Não perca tempo. Ok? Vamos lembrar que então, se eu vou falar da maçonaria, eu mudei de era. O arqueu muda, né? Nós vamos sair de Rafael
Nós vamos para Gabriel. Ok? Só uma pergunta. O cristianismo esotérico, ele está diretamente relacionado com os templários? Sim. Os Nessa linha, né? Isso, quer ver uma coisa? Eu resolvo agora que eu aprendi a mexer aqui no negócio, quer ver? Eu resolvo rapidinho aqui. Olha aqui, ó. Pronto, aqui é a tabela dos arqueus. Ok? Templários estão na corrente do cristianismo esotérico. Todos. Os maçons, os rosacruzes, os monastérios, o maniqueísmo. Está aqui. Você vai receber essa tabela aqui e você resolve ela. Só que é uma evolução. Né? A maçonaria, eu já vou explicar, ela existe há mais tempo do que isso aqui, mas é aqui que ela se efetiva como função explícita para o tempo da humanidade. Eu coloquei ela aqui por causa dessa razão. Ela ganha uma função social transparente. Eu sugeri que os meus pensassem assim, no sentido assim, eu tenho várias coisas que eu cristianismo, né, que a gente está olhando aqui, que é a base desse curso, é o cristianismo esotérico. Isso, a nossa base é essa. Mas que tem outras, essa pulso ortodoxa, católica, e É. E tem as pequenas esotéricas. Eu não estou falando dos albigenses, nem dos valdenses, nem dos cátaros. Só que elas são menores. É porque essas São ramificações pequenas. E essas são as grandes. Essas são impactantes mesmo. Essas fizeram história externa, inclusive. Ok? Maçonaria. Steiner deu palestras sobre isso, ciclos de palestras. Se declarou publicamente de que ele não era maçom. o pai dele era. Não tenho certeza. Ele fala, não Isso eu já não sei. É muito interessante porque eu entrei nessa pesquisa e eu conheci um antropósofo, amigo meu de Curitiba, maçom, antropósofo maçom. Ele me permitiu entrar no Grão Oriente do Paraná, um tempo, pude conhecer lá dentro como é, e verificar e constatar como são as salas de iniciação, e conversei muito a respeito disso, com os processos. Além eu fiz duas pesquisas, a pela Steiner e aquilo que eu pude encontrar no Brasil aqui e agora. E é muito interessante como de vez em quando eu falei, eu estou estudando os maçons, tem muita gente, tem muito preconceito contra os maçons por aí. Muito. Se você fala, tem gente que não gosta, não sabe o que é, mas não gosta. Também não sabe por que não gosta, mas sabe que não gosta. Só a única coisa que sabe. Então, eles têm uma carga de preconceito muito grande e eu posso dizer, nunca aprendi tanto. Primeira questão que eu aprendi. Eles são muito mais antigos do que a gente imagina. Muito mais antigos. Tem uma coisa que se esconde na língua portuguesa, a gente fala os maçons, que vem do francês, em que em alemão fica um pouquinho mais claro. Em alemão a palavra Mauer é muro, isso aqui é muro, Mauer. Se eu colocar um ER aqui, Maurer é construtor. Maçonaria em alemão, primeiro aparece a palavra frei, que é livre, construtor livre é maçom, e maçonaria é Freimaurerei. Opa! Construtor. A maçonaria é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Quem construiu as pirâmides? Os maçons. Quem construiu o templo de Dionísio e todos aqueles templos na Grécia? Os maçons. Quem construiu as catedrais, as imensas catedrais da Idade Média? Os maçons. Como é que os maçons trabalham? Com a lenda do templo dourado. O que é essa lenda? Pessoal, ela é diferente não se choque, ela é diferente da história da Bíblia. Não é igual ao do Gênesis. Você começa a ler e fala, como é que é esse negócio aí? Ela não é a história da Bíblia, ela é diferente. Começa por aqui. Abel é filho de Adão e Eva. Caim, na lenda do templo, é filho de um Elohim com Eva. Opa, temos uma diferença. Elohim. Exusiar. Entre as 9 hierarquias, é no meio. É a segunda hierarquia. Então, Caim não é filho direto de Adão e Eva, pela lenda do tempo. Então, já comecei aqui que eu sei que isso choca. Eu falei, eu não era assim que eu tinha aprendido. Porque os dois eram, na Bíblia, os dois são irmãos de Adão e Eva. Pela lenda do tempo,
Não. Qual é a diferença entre Caim e Abel? Os dois deixam obras. Uma que agrada a Deus, o outro que desagrada. A de Caim desagrada, a de Abel agrada. Caim não gosta disso, tem inveja do próprio irmão, e na lenda do templo ele também mata Abel. Aqui é igual. Ok. O que o Stanley vai mostrar aqui? Existe uma diferença na corrente da humanidade. Aqueles cuja obra é uma obra inspirada pelo divino, ou seja, a obra da revelação, e a corrente de Caim é a corrente dos seres humanos que adquirem sabedoria por esforço próprio, transformam o mundo material lá fora. Tanto que Abel era pastor, ele pegava o que estava pronto. Ele apenas só conduzia as ovelhas, e era o que ele sabia fazer. Caim era agricultor, ele mexeu na terra. Ele transformou a matéria. Abel não, Caim transformou a matéria. Então, os cainitas, ou seja, a humanidade que surge por aqui, é a humanidade que transforma a matéria. Quem são esses? Principalmente cientistas e artistas, o tempo todo mexendo na matéria. Então, ele divide aqui a humanidade, e isso vai se desdobrar na era de Salomão, Salomão como um herdeiro da corrente abelita, e Irã, que eu lhes comentei ontem. O Irã foi como Salomão queria o templo, mas Salomão era alguém que só representava a revelação divina, o mundo da paz. Ele não era um arquiteto, ele não era um construtor, ele não tinha estudos da geometria, da matemática para realizar uma obra dessa. Então ele contrata o arquiteto, Irã. Irã dá início à construção do templo de Salomão. Salomão tinha uma relação íntima com a rainha de Sabá. Quando ela viu o templo pela primeira vez, ela ficou maravilhada pela obra. E ela quis saber quem tinha construído a obra. Salomão apresenta a rainha de Sabá para Irã. O problema começa aqui, pessoal. A rainha de Sabá se enamora por Irã e Salomão fica tremendamente enciumado. Ela era esposa do Salomão. Noiva. Não era casada, não diz versão oficial casada, mas assim, era a noiva dele. Só que ela, pela maravilha do templo, ela se apaixonou por Irã. Irã era o grande mestre de obras, era o que conduzia a questão da construção. Ele tinha um desafio. Primeiro, ele tinha 3 obreiros, ou auxiliares, ajudantes, que tinham aspirações futuras de se tornarem promovidos, vamos falar numa linguagem moderna, promovidos, e Irã nunca os promoveu. E esses 3 obreiros, ou pedreiros, que a gente diria na linguagem mais comum, começaram a ter conflitos com Irã, porque eles queriam ser promovidos na hierarquia do mundo da construção civil. Se eu posso dizer assim, numa linguagem moderna. Então ele tinha problemas internos, Irã. Salomão sabia disso, mas não se importou, porque ele estava enciumado. Sim. E o grande desafio de Irã era o seguinte: ele precisava construir, para ficar lá dentro do templo, o chamado Mar de Bronze. Mais tarde a gente vai entender o que é o Mar de Bronze. O que era o Mar de Bronze? Ele faria uma peça, uma escultura, que deveria representar a forma viva das ondas do mar, da forma mais em movimento possível, para representar de fato o mar, mas trabalhando isso com metais. Ou seja, ele deveria misturar nas proporções corretas, trabalhar na fundição, para chegar na tal peça chamada o Mar de Bronze, que deveria ficar no centro do altar. Ok. O problema de Irã foi o seguinte: ele se preparou para fazer o Mar de Bronze e os 3 obreiros fizeram um complô contra Irã. O que fizeram? Mexeram nas substâncias dos metais, sem Irã saber, na proporção, e quando Irã foi preparar a tal peça, ela começou ela deu errado, como ele não conseguiu fazer o Mar de Bronze, a peça começou a refugir em chamas, ele teve medo porque ela começou a pegar fogo, e nesse momento, é lenda, tá, pessoal? Nós estamos aqui igual conto de fadas. E aparece Tubal-Caim, que é filho de Caim, e diz para Irã: não tenhas medo do fogo, porque tu o dominarás,
Irã para o centro da Terra. No centro da Terra, Irã encontra Caim. No centro da Terra. E Caim lhe dá um triângulo dourado que ele coloca como pingente e um martelo. E Caim diz para Irã: tu terás um filho que será genitor de muitas e muitas e muitas pessoas que realizarão a tua obra. Essa frase que eu acabei de dizer, ela é crucial. Caim diz para Irã, vou repetir: tu terás um filho que será genitor de muitas e muitas gerações que terminarão tua obra, o templo. Irã volta, e por voltar ele se tornou um iniciado no fogo. E aí ele consegue terminar a obra. Ele consegue chegar, ele tenta de novo e consegue chegar no Mar de Bronze. Que ele não tinha conseguido, porque ela pegou fogo. Ele dominou o fogo. Ele dominou o fogo, então agora ele volta e consegue construir o Mar de Bronze, que vai ser uma escultura que vai ficar no centro do altar. Os 3 obreiros mataram Caim. Desculpa, muito obrigado pela correção. Mataram Irã, eu estou na corrente aqui. Mataram Irã e o enterraram embaixo de uma acácia. Irã, então, para as outras pessoas, Irã desapareceu. Houve a procura, Sabá procurou por ele, Salomão também. Salomão desconfiou, e quando ele viu a acácia, ele suspeitou que era ali que ele estava enterrado, porque a grande questão aqui é encontrar o triângulo dourado, que foi enterrado junto com Irã, e a questão de revelar a tal para os maçons é extremamente importante, a palavra do mestre ou a palavra sagrada, que poderia estar enterrada Salomão junto. ajuda, né? Oi? Mas na lenda que o Salomão ajuda esses 3. Ele tem 2 versões. Ele favorece. Eu li várias. Ele depende da versão. Da versão do Steiner, eu li. Mas eu também li na versão do Steiner, onde Salomão fica simplesmente só omisso. Omisso. Ele não vai ajudar os 3 a matar. Ele fica omisso, ele sabe do plano e fica omisso, pelos ciúmes. Mas não que ele não vai, ele mesmo não vai matar. Ele fica quieto. Ele não atrapalha. Vista grossa, ele não atrapalha. Então, grandes símbolos da maçonaria: o Mar de Bronze, o martelo, o triângulo dourado. Volta lá, o Salomão viu a acácia. Viu a acácia para desenterrar, para saber se era ali que Irã foi enterrado. Ele é encontrado. O que ele acha? O triângulo dourado. Aqui a peça já está no altar, ela estava pronta. E o martelo. Agora a gente tem que entender o que são esses símbolos. O Steiner vai nos ajudar. Ele vai traduzir o que é isso aqui. Mas você falou da palavra. Sim, porque o medo de Salomão era que se os obreiros aprendessem a palavra sagrada, eles se tornariam os novos mestres de obras. Isso é uma coisa maçônica que eu já vou explicar o que é. É porque, na verdade, é um rito de iniciação que tem aqui. Na lenda do templo, Irã tinha a palavra de mestre, ou a palavra sagrada. Salomão temia que os obreiros pudessem descobrir que palavra sagrada era essa. Se apropriar dessa palavra, exatamente. Porque aí eles se tornariam como Irã, os novos mestres. Termina aqui. Tem pequenas versões e variações. Da qual Salomão teria um papel mais ativo nisso, na morte de Irã, eu não conheço. Na que eu li, ele não participa diretamente, mas ele ajuda, ele se reúne com esses 3 e favorece as situações. Ok. São detalhes, porque ainda conta da mesma maneira, como eu li várias, eu peguei apenas o extrato principal. Bom, aqui está a tabela da diferença entre os que são da corrente abelita em relação aos que são da corrente caimita. Então existe uma coisa de que quem desenvolveu técnica, sabedoria conquistada por esforço próprio, é a corrente de Caim. E a corrente de Abel é a corrente da sabedoria divina, quase sem desejo pessoal, é uma corrente diferente. Porque os maçons se baseiam em uma lenda e que está toda conectada ao templo de Salomão. Porque eles se designam, nós somos os filhos de Caim, ou filhos de Irã.
maçons têm a consciência de que a função social deles também é o templo da humanidade. Eu entrei no Grão Oriente do Paraná, você entra lá, auditório Jack Molley. Por que tem esse nome? Eu vou mostrar a foto. Foi o último grão-mestre dos Templários que se deixou morrer. Meio parecido com um Sócrates. Ele foi Oi? Queimado em frente a Notre Dame. Isso. Foi queimado. E se deixou. Ele se sacrificou. Como é que então um auditório dentro do templo maçônico tem o nome do Jack Molley? Por quê? Aí estavam cheios de adolescentes. O nome do grupo dos adolescentes, aquele que ensina os jovens a se tornar maçons, são os templários. Os filhos dos maçons, que têm 15 anos, 18 anos, 7 anos, eles se juntam, passam por processos. O nome do processo deles, que já que são jovens, são os templários. Eu vou pular aqui, eu vou pular mesmo. Foi mesmo. O templo maçônico em Londres. Talvez não dê para ver. O que tem aqui, pessoal? Talvez alguém tenha apagar a luz ali. Duas estátuas. 2 colunas. E aqui? Dá para ver ou não? Aqui é onde eu estou dado. A estrela. O pentagrama. Pode aumentar aí. Cadê essa luz? Esse aqui em Londres. Aqui, ó. Lembrou? Aqui, ótimo aqui, ó. Essa amiga. Templo maçônico de Londres. As 2 colunas e a estrela de 5 pontas. Não era tudo aquilo que eu estava falando lá já dos templários? É exatamente o símbolo que já existia no Templo de Salomão. O mesmo. O que são essas 2 colunas? O que é essa estrela? A estrela a gente já começou a desenvolver, né? Opa! Ser humano pentamentável. O ser humano que desenvolve o eu superior. Que está onde? No interior. Quem que nos ajudou a evoluir para uma luta interior? Os templários. Opa! Está tudo conectado, pessoal. Que bom que ficou bem visível, que eu queria que vocês tivessem clareza que o pentagrama está lá. Hoje é aberto, se alguém vai para Londres, você tem possibilidade de entrar. Tem visita organizada. Vai que você um dia vai para Londres, quiser conhecer, e olha a data que está ali, vamos diminuir aqui um pouquinho. Agora você tem que fechar. Aqui, ó, não, eu só queria mostrar a data aqui. Comemoração de 250 anos. Por isso que eu lhes falei, esse tipo de templo que atuou na sociedade surge na época de Gabriel. 1717, é Gabriel a era, e não Micael. Opa, 1717. Você falou que os maçons têm consciência que eles têm que fazer o quê enquanto lá, aquela... Eu estou voltando um pouquinho. Você As duas correntes. fala que eles vão encontrar, que ele vai ser o pai de... Tu será pai de um genitor que será, né, de muitas Qual que é a outras consciência que os maçons têm que eles são o quê? filhos de Irã, ou filhos de Caim. Ou seja, E qual é o... templo da Qual é humanidade? a... isso, que eles são responsáveis agora pelo templo da humanidade. Ah, entendi. Eles têm essa consciência. Tá? O que são as colunas? Ah, vou chegar lá, calma. Vou chegar lá. Vamos lá. Nossa, tem muita coisa aqui, pessoal. Você tem amanhã, você sabe, né? Sim, mas eu queria que eu me lembro Tem outra mais coisa. 5 horas amanhã. Isso. Tradução, o que é essa lenda do templo? Steiner vai dizer o quê? A lenda do templo é o destino da 3ª, 4ª e 5ª épocas culturais. Fala sobre o templo das sociedades secretas, onde o lugar mais sagrado são as lojas. Traduzindo na linguagem antropológica, os ramos, as classes. Porque a consciência da corrente do cristianismo esotérico está preparando uma nova sociedade, pessoal. Onde é que está o impulso daquilo que ele chama dos cainitas ou do Irã? É tornar cada vez mais ciência e arte universais. Ou seja, acessíveis a toda e qualquer pessoa. Lembra na minha primeira aula que eu mostrei a era de Micael, não a nossa atual, mas a anterior? Eu falei que o grande salto foi tornar aquilo que era privado das escolas de mistérios, pela primeira vez, público. O primeiro impulso cosmopolita foi micaélico.
seja, aquilo que era de uma coisa chamada elite, passa a se tornar acessível. Então, existe um caminho conectado no esforço da corrente do cristianismo esotérico, que é grupo de pessoas que faz todo um trabalho para tornar acessível a todo mundo. Ou seja, o trabalho maçônico, desde a era gabriélica, vem sendo tornar público e acessível aquilo que durante eras e eras era para elites. Aí você fala que o Irã é um construtor, né? Irã é um consultor. Ele representa iniciados da quarta e quinta era. Exatamente. Porque são pessoas que transformam a realidade da matéria. E aí a gente pode dizer então que esses novos mistérios estão ligados à corrente de Irã, uma vez que os antigos mistérios têm esse caminho mais do Abel. Que é o só de contemplado e só de ser pela revelação divina. Existe uma troca, que é fazer a passagem para ser os filhos de Caim. Quer dizer, não, eu não estou aqui só para receber o conteúdo revelado. Eu estou aqui para transformar o mundo. Transformar o mundo em matéria. É o que eu comentei, vou ser bem sintético, eu comentei a gente foi compartilhando essa pesquisa, né? Eu comentei com o Jonas fez muito sentido. Para mim, a ideia conectar com esse nosso impulso voltando na questão de Pedro, mesmo que eu não tinha essa informação que ele falou, eu te falei a mesma coisa, lembra? Eu falei, nossa, faz muito sentido voltar de Pedro e chegar em Irã. Faz muito sentido, porque todo o desafio de olhar o fenômeno a partir do que ele é nesse sentido, não na negação, dessa forma mais superficial, castradora, mas na verdade não, peraí, deixa eu lá, eu quero conhecer as coisas como são, né? Porque ele fala, o início é Pedro, né? Tipo, começar com Pedro, né? Começar como? E ver as coisas como elas são de fato. E para mim o Irã, eu diria assim, que hoje, porque quarta e quinta época, né? Tem um processo, para mim como que a gente é construtor ou esse artista, mas de uma vida social, que é um templo interno e social e material. E aí para mim assim, e toda essa alquimia social, todas essas imagens foram trazidas. Porque aí não é mais a construção de templos físicos, que já foi, né? Mas essa corrente e nós irãs, né? Como é que a gente faz essa construção? De uma vida social e material, mas tem um impacto gigante na vida humana. Mas só um detalhe, o templo, a palavra templo vem da contemplação, é antes do tempo físico, e dos augures que contemplavam o céu para saber como é que as coisas aconteciam. Então o templo ele não era físico inicialmente, ele é um espaço de observação e contemplação. E tem a ver com essa coisa que você está falando, que eu observo o fenômeno e começo a entender as coisas. O templo físico ele vem depois da contemplação. Mas aí esse caminho parece um caminho líquido. Você contemplar esse espaço, depois você põe ele fisicamente, aí você percebe que ele está dentro de você e começa a cultivar a partir de si. Talvez esse caminho. Porque esse tempo é um espaço reservado de contemplação, é um quadrado que eles colocaram. Ali eu vou observar. Agora, eu só não sei o detalhe, porque ele fala o seguinte, que depois do mistério golpe, essas duas correntes podem se unir de novo. Exatamente o que ele vai dizer. Cristo é responsável pela união entre a corrente de Abel e a corrente de Caim. Então, só que ela não está totalmente unida em todos nós ainda. que nós temos que tentar unir essas duas forças. Exatamente. Esses são os novos mistérios. E agora, por que não fica só Irã na quinta época? Isso que agora que você trouxe, eu fiquei com essa pergunta. Não seria da união dos dois? Na verdade, a corrente do cristianismo, graças ao Cristo, as duas foram unidas. Nós ainda não terminamos de unir. Agora, a ênfase em Irã é porque a tarefa que nós temos para transformar o mundo lá fora também é grande. Tem a ver com o momento atual. Exatamente. Essa é a questão. Mas agora não fosse aí aquela imagem platônico e Aristotélico? dá para pôr cada um de um lado aí, não? Na verdade, sim, porque a parte platônica é a mais revelada. Então, Platão do lado de Abel. Isso. E o Aristóteles na matéria. O Aristóteles ele vai trazer para a matéria a questão de pensar. Dona, a gente tem hoje a maçonaria, tem algumas coisas que estão bem
fechado e fechado nessa questão do masculino. E aí você traz a rainha de Sabá, né? Assim, por que isso aí? Assim, Tá. Primeiro, eu poderia pelo menos fazer um arremate nos símbolos que eu apresentei na lenda, porque eu não consegui terminar. Qual é o sentido da rainha de Sabá? Ela representa a alma da humanidade. Escolher entre a piedade pura, Salomão, não ligada à conquista material, ou seja, tudo revelado, tudo ainda no outro âmbito sutil, ou a sabedoria conquistada que superou a paixão. Opa! Na quarta e quinta época, ela, a rainha de Sabá, que é a alma da humanidade, se liga a Irã. Esse é o sentido da lenda do tempo. Mas tem ainda o martelo e o triângulo dourado. Mar de bronze. O mar de bronze é uma mistura de água com metal. Então, o que é criado com a quantidade certa de água e metal fundido. Unir fogo e água. Que símbolo é esse? Unir a água da calma sabedoria com o fogo do astral, do desejo. É isso que significa o mar de bronze, que precisa ser colocado lá dentro do interior do altar. Repete então, a água, a calma com... Isso, está aqui, ó. Unir a água da calma sabedoria com o fogo do astral do desejo, ou da paixão. Pode trocar para desejo por paixão. Então significa o seguinte, em nós, a natureza do desejo, ela nos impulsiona. Mas, ela pode ser algo que nos impulsiona na base da inconsciência, ou da cegueira, ou de uma sabedoria não revelada. Ou seja, são duas naturezas distintas, porque quem tem a sabedoria plena já da contemplação não necessariamente age, porque não tem a questão de impulso para transformar. E Steiner começa a mostrar que existe a possibilidade de a grande peça voltar, que é o mar de bronze, que é unir o entusiasmo do fogo, mas agora ele é um fogo não dirigido pelos meus desejos pessoais, e sim por algo que é plácido em mim. Uma serenidade. Sim. Na verdade tem um segredo aqui. Esse segredo eu vou começar a antecipar para vocês, porque amanhã eu também não vou ter tanto tempo. Ele é o segredo da filosofia da liberdade. A filosofia da liberdade é para cada um de nós construir o seu mar de bronze. A segunda parte da filosofia da liberdade, ela vai tratar do querer. E nós temos vários quereres. Um querer que me é impulsionado pelos sentimentos, pelos meus impulsos, por etc. Mas existe um querer que nós precisamos desenvolver muito. É aquele que parte do meu mundo das ideias. Ou seja, aquilo que é meu, aquele que é o meu ponto firme. Aquilo que é meu. Se eu conquisto o que é meu, o meu ponto firme, primeira parte da filosofia da liberdade, e ela tem força suficiente para se transformar em mim em impulso, que é uma natureza que eu já tenho, mas me permeia o meu querer, é a formação do mar de bronze. Isso é purificação, então. É a purificação para poder criar, então. Seria isso? É porque, na verdade, assim, a filosofia da liberdade ela é um processo de purificação, na qual o eu é encaminhado a olhar para as multimodalidades do seu querer, capítulo 9, página 110, 111, 112. É sério? Seu professor falando. 109, 110, 111, 112 está lá, onde a gente vê que o querer tem diversas qualidades. Nosso querer pode ser ligado ao corpo físico, ligado à questão ainda daquilo que em mim como animal não foi superado, em mim como astralidade não foi superado. O nosso aprendizado é transformar e espiritualizar o querer. Essa é todo o caminho da filosofia da liberdade. É a peça mais sagrada que tem, porque ela é viva. Viva, igual o mar do mar. O movimento está se mexendo. Isso, está se mexendo. E o mar representa também A potência. A fonte da vida. A água é isso, a fonte da vida. Só que agora ela está sob o meu controle. Não é uma imagem qualquer, não. Claro que os maçons não leem dessa maneira. O que é o triângulo dourado? Segredo de Atman, Buddhi e Manas. Manas, identidade espiritual. Buddhi, espírito vital. Atman, homem espírito. Ou seja, aquilo que formará o conteúdo futuro de um cristianismo renovado. O martelo, que não aparece aqui no slide, tem a ver com as reformas sociais. É a capacidade, é um martelo que tem uma função invertida, do avesso em relação àquilo que a gente conhece como martelo. O martelo não é uma ferramenta que eu tenho para destruir uma pedra? Ok, o Steiner vai dizer que é o contrário. O martelo que Irã recebe de Caim no centro da Terra é
a lei de reconstrução do todo. Então, quando Stein, aí ele vai mencionar o papel dos maçons e na questão das reformas sociais. Aí ele vai fazer o seguinte paralelo. Você não vai construir um prédio, você não tem que dominar as leis da física, da gravidade, das substâncias, resistência do material. Você não tem que ter um projeto, um plano. Esse plano não tem que corresponder às leis do que você vai atuar. Ele vai dizer a mesma coisa. Então, na verdade, o tal do martelo, que é um símbolo muito usado na maçonaria, ele não é um martelo que destrói, é um martelo que tem a lei do todo. Então, para nós reformarmos uma sociedade, ou mudar, ou criar um projeto para a sociedade, a gente precisa ter a mesma noção do que um engenheiro civil. O engenheiro civil estuda a geometria, estuda a lei do cálculo integral, etc, para poder corresponder e manter aquela ponte em pé. Ou aquele prédio, ou aquele, sei lá o que esse engenheiro civil fez. Da mesma maneira que o engenheiro precisa dominar as leis do mundo físico para construir um prédio, projetar, a reforma social é a mesma coisa. As leis sociais. Né? As leis sociais, exatamente. Aí o que a história vai dizer? Nós vivemos num tempo de caos. Por quê? Porque as reformas sociais são realizadas por pessoas que não têm a mínima aproximação com a lei do todo social. E aí você vai precisar olhar, eu penso no martelo, mas eu fico imaginando esse trabalho de auto-esculpir que a gente tem. Né? Quando você usa o martelo, você só consegue também expressar isso fora quando a gente tem dentro. Então tem esse processo. Isso é dito na grande pesquisa o seu tijolo é construção social. Tijolo da construção social. Isso. Aprender a fazer catedrais, mas simbolicamente a construção social. Sim. E essa coisa de se... Eles têm existe uma expressão que é conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti próprio. Bem semelhante. Como o meu tempo se esgotou, eu não sei, eu teria mais tempo ou não? Eu preciso fazer pelo menos uma fase arremate. Hoje se esgotou. Seguinte, Steiner vai nos adiantar o seguinte, que o que a gente vê como maçonaria agora, na verdade o conteúdo da vida dele já se perdeu. Ele vai usar em alemão a expressão, o que tem hoje em maçonaria é Hülse, que é apenas a casca, a vagem, só a parte externa, ou como uma planta cristalizada. A vida da planta já se esvaiu, o que você está olhando é uma planta cristalizada. Isso é a maçonaria hoje. Conversei com esse meu amigo, antropósofo, maçom, e ele confirmou. A maçonaria está em crise. Ele mesmo, ele tem um relativo alto grau lá dentro, e me disse, a maioria não tem a mínima ideia do que está fazendo ali dentro. As pessoas apenas repetem ritos, se encantam com as alfaias, porque eles usam roupas todas decoradas e cheias de emblemas e de enfeites, e eles adoram aquilo lá, e ficam repetindo aquilo lá, mas ninguém sabe o que está fazendo. Você está em crise, é uma crise muito alta. Só ficou forma, isso, não tem vida. Só que Steiner vai dizer o seguinte: a forma se perpetuou. E a forma se perpetuou, mas a vida se esvaiu. Mas ela precisa existir, porque a função dela não é agora na quinta, é na sexta. É na sexta época. Ela não pode morrer. Então não é em vão. O que está aí não está em vão. Ela precisa se perpetuar. Mas você não vai encontrar ela viva. E aí, é o que eu não tive tempo, eu vou explicar depois, tem a maçonaria operativa e a especulativa. Então, na era gabriélica, ela se tornou especulativa. Operativa é quando eles eram de verdade pedreiros construtores. Pirâmides, templos gregos, catedrais. Ali ela era operativa e eles eram verdadeiros maçons. Ela se tornou um lugar de estudo e de repetição de rito. Ela se tornou especulativa. O templo que nós vimos era a maçonaria. A especulativa aí não é também, porque a gente, quem estuda sabe que uma quantidade muito grande, expressiva das principais lideranças políticas e econômicas de todo o planeta são maçons. Sim. São o quê? Maçons. Líderes atuais são maçons. Assim, muito mal que você imagina. Temer, por exemplo. O Temer, Michel Temer, maçom. Bruno Covas, aqui em São Paulo, maçom. E eles se reúnem nas reuniões e tomam decisões lá. Sim. Políticas Quem vai ser o prefeito? Quem vai O nosso atual falando concreto, né? O nosso atual vice-presidente, o general, maçom. Maçom. Então, mas o especulativo não era isso? Eu entendi que era isso. Não, eles também se incluíram. Não, especulativo quer dizer, eles deixaram de pegar a mão na massa e ser verdadeiro. No sentido dessa especulação. Não. O operativo, quando começou, eram os caras pedreiros. Eles eram realmente os que construíam. Tanto que essas roupas que eles usam. Isso.
trabalhava na construção. Uniformes. 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 E o especulativo é que já não fazem mais catedrais, eles agora Eles discutem dentro das lojas. Ela mudou, exato, eles mudaram de função, então eles mudaram de nome também. Eles vão falar, nós nos tornamos lojas especulativas. Não são mais lojas operativas. Eles se denominam assim. Sim, eles que se denominam assim. São dois tipos de maçonaria. A maçonaria original era operativa, e aí simbolicamente trouxeram isso para dentro. E houve também um momento em que lutaram ativamente para mudanças sociais. Então, Revolução Francesa. Isso. A independência do Brasil, por exemplo, José Bonifácio era maçom. As ideias da independência do Brasil vieram pela maçonaria. A Revolução americana, toda ela, aliás, você pega a nota de dólar, está lá o símbolo. Eu vou mostrar depois. Eu preparei aqui. Quer dizer, posso mostrar aqui já. Agora, já, em vez de trabalhar do lado de fora, agora fazendo mudanças, eles agora trabalham dentro do interior. A nota do dólar tem o símbolo maçônico do triângulo dourado com um olho. Anuit Captis, ele aprova nosso empreendimento. Novos ordo seclorum, nova ordem dos séculos. Na nota do dólar, um símbolo maçônico. A pergunta da Lara de só os homens fazem parte tal, você já respondeu um pouco na coisa. Não, na verdade não respondi, o Steiner trabalhou com isso. Querem que eu responda agora? Vamos, apesar do nosso tempo. Steiner vai dar uma palestra só para homens. Está escrito assim em alemão. Nur für Männer, depois nur für Frauen. Ele separou. Primeiro ele falou só para homens, ele separou pela primeira vez, depois só para mulheres. O problema é o seguinte, por que eles isolaram e não deixaram as mulheres participar? Mais tarde foi criada a loja para as mulheres, mas ela é diferente, porque as mulheres não participam dos ritos masculinos. A questão é a seguinte, que a reprodução futura, cujo órgão é a laringe masculina, e não a laringe feminina. Futuramente o ser humano vai deixar de usar a atual... Falei. Que era a partir do feminino. Foi ao contrário, a partir do feminino que surgiu a nossa atual. A origem nossa, a mulher era autofecundante. O futuro é o homem que se tornará autofecundante. Então, certos ritos de preparação são só para homens, porque só homens serão os futuros autofecundantes. Através da palavra. Isso, através da palavra. E a mulher? Vai virar raio de luz. A mulher vai ser de homem. Tá. Gente, a gente não pode esquecer que a gente reencarna, às vezes, como homens, às vezes como mulheres. Isso. Nós vamos. Sim, mas isso aqui é tão de sucessão. Cheguei na parte polêmica, a coisa pega fogo. Nós já fomos andrógenos, hoje nós somos divididos em gênero masculino e feminino, e nós voltaremos a ser andrógenos. Existe, na ciência oculta isso tem. Lá na nossa frente, nós deixaremos de ser divididos masculino e feminino. Tá bom até aqui? Mais ou menos. No fim, precisa ser evolutivo para chegar ao homem. É tudo certo para ser evolutivo para chegar ao homem. O almoço está ferrado. O homem de transformação, né? Socialmente. Certo. Por isso ficou para mim essa pergunta. E você está contando é disso mesmo. Agora, podemos voltar. Essa questão da sexta não pode desaparecer. Mas tá bom. Já passou de novo, né? A próxima, né? Está esperando. Isso, a questão da sexta época que o Samir também perguntando, na verdade é assim, ela não pode morrer, mas na verdade a vida vai voltar a ela somente na sexta época. Não, mas a sexta época. A função. Tu quer almoçar nisso também? É daquele. Eu sou dirigente, eu não quero almoçar, vou Época cultural. a próxima Vamos ver veio de luz. Aí a É sua na sexta que volta. Cada época ela tem essa função. Não, ele tá falando na época. Trazer para a humanidade o tempo. Cada época. Era época, não era. Maria vai ser unificada ou Inclusive, eu tô falando que Na verdade é a aula de ontem. Assim, não tem problema nenhum. É assim, o problema é que a forma que está aí hoje não serve. Não era. Porque ela trava e atrofia a vida.
Que forma é essa? Nós não sabemos. É o problema, a gente discutiu muito isso. Que forma será essa? Nós não sabemos. Eu só posso lhe dizer, quem é maçom também está sofrendo, porque está vendo que a forma que está ali não faz pulsar a vida. Só que ninguém tem esse segredo agora, porque ele é um segredo antecipado. Até porque ela tem que esperar também. É um mistério, mistério. É um mistério porque a gente não sabe quem vai essa nem quem vai trazer. Mas só que é curioso, você colocou aquele desenho lá, tem os arcanos. Você sabe Sim, que a eu forma falo. atual não serve E dá a mais, sensação mas de que você uma não vai tem a mínima evoluindo ideia pra de qual próxima. Vai mesmo. Mas aí agora vai, vamos para Micael de hoje, que é... Exatamente. Ele vai voltar... Mas vai voltar com Eu não outra estou dizendo, função. porque a gente está E aí, essa é a pergunta minha, mas Mas que aí forma que vai ser tá, essa? você está imaginando que tem o mesmo nome. Normalmente Normalmente não tem. Porque Era, vou hoje falar você de olha, referência. e na maçonaria tem desde São Lobão. Isso. A gente fica fixado na forma de pensar. Imagina o cara vai chamar maçom. Nós estamos falando daqui 1403, nós estamos falando mais de 1000 anos para frente. Pode ser geração. Isso. Isso, então se eu E depois ainda vai ser o próximo para Se isso vai andando nesse caminho natural, eu posso entender que a própria antroposofia, no futuro, quando ela se transformar, ela vai ser o que se espera da maçonaria no futuro. Eu não preciso pegar, voltar. Pode ser. Mas acho que é um pouco diferente porque ele nasce na espiritual que é solar, não é melhor ou pior. Que é igual nas escolas de mistério, tá vendo? Lá não é uma. Eu sinto um pouco assim. Quando o Micael traz, ele traz algo que é mais. Ele é tipo como essa face de Cristo, ele é mais universal. Não é melhor ou pior, é característica. Então, a antroposofia ela não se coloca como uma corrente, mas essa conexão. Assim como as escolas de mistério, quando o Micael veio na mesa anterior. E tem uma diferença, E né? aí ela vai acontecer ao longo de vários ciclos de arquivos. Como ela vai se desdobrando. Tem uma diferença, né? Que os arcanjos, eles estão sempre dando apoio quando tem um arqueu. E na fase de Gabriel, o Micael estava fazendo uma outra obra, que era a escola de Micael. Isso. Né? Então ali tem uma questão espiritual que é muito diferente, uma potência espiritual muito diferente para essa. Ele é meio rebelde. Não é, ele precisava deixar, tinha um espaço do Arion atuar. Então, enquanto o Arion atuava num campo, ele estava Trabalhando em outro. Ele nem ia ficar estético. Então, Jonas, eu queria trazer que eu fui essa semana com uma pessoa que tem uma iniciativa social lá na Alemanha, um senhor, ele tem 95 anos, ele veio para o Brasil e estava lá na escola do meu filho ajudando a gente no processo. E aí ele falou assim, imaginem como vai ser tal coisa, como essa, imagine a maçonaria de Jogarato. Daí quando a gente começou a ler, ele falou, vocês percebem que a gente não tem a resposta? A gente responde com coisas velhas o que é novo. Então parem de ficar respondendo. Vocês deveriam ter dito para mim, eu não sei. Vamos, caminhar para ver como é que vai ser. Porque a gente responde só com coisa velha. E a gente quer tipo, então vai ser um templo assim, um negócio assado, nós vamos andar e a laringe vai sair assim, e nós vamos ser uma mochila. Exatamente, a laringe vai uma barriga. Vai ter uma barriga na laringe, Tem um saco bacana. Para de dizer que saco, né? Porque você vai nascer o quê nesse mundo, né? A gente não tem essa resposta. Não vai ser. Imagina que vai ser cesariana. Vamos andar. Vamos andar. Isso. Lá na garganta. Não, só honestamente, é muito difícil quando você vai ser a maçonaria que vai criar a vida. Mas você tem uma imagem muito forte da maçonaria. Não é dizer, são os alunos, não sei se é arquétipo lá